Bom dia, estou aqui para o nosso devocional. Hoje, então, nós vamos ler Daniel, capítulo 6, a partir do versículo 19. Aqui diz que fala sobre Daniel sair ileso da cova dos leões. Mas, para a gente compreender, deixa eu abrir aqui, vamos ler aqui a partir do versículo 16, para que você compreenda, diz assim: Então o rei deu ordens, e eles prenderam Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, contudo, encorajou a Daniel, dizendo que Elá, o teu Deus, a quem serves todos os dias, haverá de te livrar. Em seguida, taparam a cova com uma pedra, e o rei selou com o seu anel selo, e também com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não pudesse ser modificada. Depois o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não permitiu que fossem trazidos à sua presença qualquer instrumento de música, e o rei não conseguiu conciliar o sono durante toda aquela noite. Depois nós vamos seguir aqui. Aqui só para você compreender, tá? Havia sido feito um decreto. Por quê? Pessoas que tinham ciúme de Daniel. Porque Daniel, ele era um homem de excelência, um homem de oração. Desde o momento em que Daniel colocou os pés na Babilônia, ele decidiu não se contaminar com os manjares do rei. E Daniel, ele não deixou de orar. Ele orava 3 vezes por dia, tanto que o rei disse: o teu Deus, aquele a quem você... Olha o que ele disse aqui: a quem serves todos os dias haverá de te livrar. Ou seja, quando você se levanta ou quando alguém se levanta contra uma pessoa de oração, gente, uma pessoa que tem intimidade com Deus, não é aquela pessoa que vai responder, é Deus que vai lutar a tua guerra. O que aconteceu aqui? O rei não tinha como revogar algo, porque ele havia selado com o anel real. Ele não tinha como voltar atrás. Mas ele, antes de fechar aquela cova com aquela pedra onde estavam os leões ali dentro, ele disse que o teu Deus, Daniel, possa te guardar. Quem é que perdeu o sono? Quem é que não comeu e quem é que não dormiu? Foi o rei, não foi Daniel. A palavra que nós vamos ver aqui na sequência, que Deus mandou um anjo para fechar a boca dos leões. Eu acredito que o Daniel, gente, deitou ali e dormiu. Enquanto o rei perdeu o sono, não comeu, ficou apavorado, pensando: será que Daniel vai sair daquela cova? Então, muitas vezes, as pessoas que tentam te jogar na cova, elas mesmo, gente, elas vão pensar: será que esse aí vai sair? Será que essa aí vai vencer? Mas Deus é contigo. A minha mãe sempre usa um termo. Ela diz assim: para ajudar tem um, mas para jogar no buraco tem 10. E é verdade, gente. Muitas vezes, para estender a mão para alguém, até mesmo em oração, se levanta uma pessoa de fé. E aqui, no versículo 19, diz assim: logo ao raiar do dia, o rei se levantou e correu em direção à cova dos leões. Gente, o rei não dormiu, o rei não comeu, o rei ficou angustiado, o rei estava desesperado para que amanhecesse para ele poder chegar lá naquela cova e ver se realmente Daniel estava vivo. Então ali diz: quando ia se aproximando da entrada da cova, chamou o nome de Daniel com grande sofreguidão e tristeza: Daniel, servo de Elá, o Deus vivo, será que o teu Deus, a quem tu serves diariamente, pôde te livrar dos leões?
Então ouviu-se a voz de Daniel, que respondeu: Ó caro rei, vive para sempre. Eis que o meu Deus, enviou o seu anjo, e este fechou a boca dos leões para que não me ferissem. Pois Elá, Deus, considerou-me inocente aos seus olhos, e de igual modo porque jamais cometi qualquer fraude ou delito contra o Senhor, ó majestade. E diante do que acontecera, o coração do rei muito se alegrou. Em seguida, o rei ordenou que tirassem Daniel da cova e testemunharam que não havia nenhum arranhão ou qualquer outro ferimento em todo o corpo de Daniel, pois ele havia confiado continuamente em seu Deus. Grava isso. Entre mentes, por ordem expressa do rei, todos os homens que tinham acusado Daniel foram lançados na mesma cova dos leões, junto com suas esposas e filhos. E antes mesmo que pudessem chegar ao fundo da cova, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Mais tarde, o rei Dário escreveu aos homens de todos os povos, nações, línguas e culturas em toda a terra nos seguintes termos: Selam, paz e prosperidade. Eis que edito um decreto para que todos os domínios do império, todas as pessoas temam e reverenciem o Deus de Daniel, porquanto ele é Elá, o Deus vivo, e permanece para sempre. O seu reino não será jamais destruído e o seu domínio nunca terá fim. Elá, Deus livra e salva. Só ele realiza sinais miraculosos e maravilhas nos céus em toda a terra. Foi Elá, Deus, quem livrou Daniel do poder dos leões selvagens. E assim Daniel prosperou grandemente durante o império de Dário e mais tarde também no reinado de Ciro, o persa. Olha o que Deus faz quando você se dedica a buscar a Ele continuamente. O rei frisou isso aqui. Olha o que ele disse aqui. Daniel, pois ele havia confiado continuamente em seu Deus. Quando o rei chegou ali, ele disse: Daniel, o teu Deus a quem tu serve todos os dias, ele te salvou. O que Daniel disse? Vive o rei, porque o meu Deus não viu nada de errado em mim. Eu não fiz nada de errado. Porque aqueles homens que se voltaram contra Daniel, era porque Daniel, ele fazia tudo com excelência. E eles, ao invés de aprender com Daniel, eles queriam derrubar o excelente. Pessoa de oração, um homem de busca, de excelência. Ele orava 3 vezes ao dia. Daniel buscava a Deus, mesmo num cativeiro, gente. Eles estavam num cativeiro na Babilônia. Eles iriam ficar ali por 70 anos. E Deus honrou a fé deste homem. Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados também numa fornalha ardente deste mesmo rei, que havia feito uma imagem de escultura, e eles disseram que não iriam se prostrar. Quando eles foram lançados lá dentro, o rei mandou aquecer 7 vezes mais a fornalha. Quem chegou perto morreu. Quando eles foram lançados lá dentro, o rei disse: lançamos 3, tem 4, e o quarto é como era algo, um corpo luminoso, ele reluzia. E a palavra diz que nem sequer um fio de cabelo deles se queimou, chamuscou, ficou com cheiro de queimado. Então ali Deus foi exaltado, gente, na Babilônia. Aquele povo que era idólatra aprendeu quem era Deus de verdade. Quem era o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, quem era o Deus de Daniel, que antes dele cair na cova, os leões já estavam lá bem quietinhos. O anjo fechou a boca de um por um. Daniel ficou sentadinho ali olhando. Eu creio que Daniel dormiu enquanto o rei estava desesperado. Daniel não tinha motivo para desespero.
Porque olha o que aconteceu com aqueles que se levantaram contra Daniel. Quando eles nem caíram no fundo da cova, morreu eles e toda a sua família, toda a sua descendência. Quando alguém se levanta contra o ungido do Senhor, é assim que Deus faz, Deus estraçalha. Davi disse: ai daquele que cair na mão do Deus vivo. Então, se você é um homem e uma mulher de oração, um homem e uma mulher de Deus, de fé, de oração, não temas. O Senhor é contigo. Continua na tua batalha, continua na guerra, confiando como Daniel confiava continuamente, sempre. Não era só quando ele precisava, que ele ia dobrar o joelho, que ele ia clamar aos céus, não. Daniel chegou ali e pediu perdão pelo pecado dos seus antepassados, pelo pecado do povo de Israel, por não se voltarem para o Senhor, por não ouvirem o que Deus havia anunciado através de Jeremias. Maltrataram Jeremias, jogavam Jeremias lá num poço, fizeram horrores com Jeremias. Mas Jeremias foi poupado. Quando os outros foram presos, Jeremias ficou. O rei aqui, o comandante, que era o Nebuzaradã, se eu não me engano o nome dele, ele soltou Jeremias. Porque Jeremias profetizou e ele falou: vocês vão ser levados para a Babilônia. Deus já havia alertado, e tem pessoas que Deus está alertando, tem pessoas que Deus está dizendo: abandona isso, sai daí, vem para cá, volta para o caminho que você saiu. E as pessoas não estão ouvindo. As pessoas estão achando que vão ter tempo, gente, mas não vão. Busque enquanto você pode achar. Busque esse Deus continuamente, não quando você precisa, não quando o sapatinho aperta, não. Porque quando fala da parábola das virgens, as nécias, que são as loucas, e as prudentes, as nécias que não levaram azeite e reserva ficaram quando o noivo chegou. As prudentes foram porque elas tinham o azeite, elas tinham o óleo, a unção do alto, o Espírito Santo, elas eram cheias do óleo. E para passar pela porta estreita, nós precisamos estar banhados pelo óleo. A porta é estreita, nós vamos deslizar, nós vamos passar por ela. A porta larga, gente, ela é maravilhosa aos olhos. Todo mundo passa. Ali tem livre acesso, mas a porta estreita não. A porta estreita só vai entrar quem buscar, quem se consagrar, quem buscar a Deus continuamente, quem orar, quem jejuar, quem estiver ali, quem vai se abster dos manjares do mundo, dos manjares do rei. Renúncia, obediência, intimidade e oração, gente. Dias difíceis estão por vir. Deus está levantando profetas que estão anunciando o que está por vir, gente. Dobrem o joelho, ora pela tua cidade, ora pelo teu estado, pelo teu país, pelo teu município, a cidade onde você mora. Levanta um clamor, ora, jejua, se consagra. Porque aonde tem gente de oração, Deus livra. Pode ter um tiroteio, gente. Quando tem uma pessoa orando, Deus dá livramento. Deus abençoa aquele lugar. Na casa dela não pega uma bala perdida, porque aquela pessoa está orando. Aquela pessoa blinda a casa dela. Enche aquela casa. Ela diz: Senhor, acampa os teus anjos aqui. Guarda aqui. Livra aqui, Senhor. Porque a pessoa de oração, ela é assim. Eu já contei isso aqui. Esse testemunho eu já falei. Que antes de nós nos mudarmos para esse prédio, onde eu morava, eu sempre ungi tudo. E aqui também eu já ungi. Tudo ali fora, eu conheço. Pode me chamar de louca, não tô nem aí. Peguei o óleo ungido, saí ungindo todos os portão ali, joguei óleo, e orei. E disse: aqui nenhum mal entra. Senhor, os teus anjos estão aqui acampados, com as espadas de fogo desembainhadas. Aqui demônio não entra, aqui o mal não entra. Espírito de roubo não entra. E fui declarando, gente, fui declarando.
Aonde eu morava, eu fazia isso sempre. Ungia os umbrais das janelas, das portas e jogava óleo ungido pro lado de fora do portão e disse: aqui dentro o demônio não entra. Fica aí fora, aqui dentro ninguém entra. Se tiver alguém fica do portão para fora, aqui dentro não entra. E um dia nós estávamos dormindo, de repente nós estávamos passando por uma batalha espiritual muito grande e o nosso filho, né, ele tinha saído da caminha dele, veio para nosso meio e de repente ele acordou do nada e saiu engatinhando, ele estava indo para os pés da cama e eu me acordei e peguei ele pelo pezinho, segurei e peguei ele de volta, trouxe para o meio, daí ele dormiu novamente e eu orei aquilo e repreendi e eu peguei no sono. Aí o meu esposo acordou, ele disse: amor, eu me acordei com um barulho nas grades, como se alguém passava uma barra de ferro, aquilo fazia tá, 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 até que chegou no portão. Parou no portão e o meu esposo disse que ouviu aquela voz e ele disse que acordou e olhou pelas frestas da veneziana, ele disse: não tinha ninguém. Quando ele ouviu a voz dos demônios, aquele demônio que estava lá fora querendo entrar, não entrou. Aquela potestade que foi enviada pelas trevas não entrou. Ele dizia: inferno, eu não posso entrar aqui. E uma voz macabra, gente, voz de demônio. O meu esposo disse: ah, tá. Daí eu entendi. Aí ele ficou em oração. Porque, gente, o inferno não pode entrar. A palavra diz que o quê? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Por quê? Porque os cristãos precisam estar em oração. A oração, gente. Eu orava e eu sempre orei e determinei: Senhor, guarda todas as portas, as janelas daqui onde eu moro, acampa os teus anjos aqui, Pai, mal nenhum vai entrar aqui. Obra de macumba não pega na gente. O demônio que mandar tá repreendido em nome de Jesus. Aqui tu não entra na nossa vida, tu não tem poder. É isso que nós temos que fazer, gente. Nos levantar contra o mal, e foi o que Daniel fez. Daniel foi orar. Daniel não bateu boca com ninguém, não discutiu com ninguém que fez aquele decreto. Deus, ele faz justiça por nós, não precisa nem dizer: Senhor, eu estou sendo injustiçado. Não. Daniel seguiu orando a Deus diariamente, continuamente. Enquanto ele soube do decreto, tô nem aí, vou orar pro meu Deus. E Deus livrou ele. E Deus foi engrandecido e Deus honrou Daniel. Porque o Daniel, gente, ele era um homem de fé. Ele não estava nem aí se ele ia ter que morrer porque ele estava em oração, mas ele disse, igual Sadraque, Mesaque e Abednego: pode nos jogar lá na fornalha, porque nós não vamos nos prostrar diante da tua imagem, rei, da tua escultura aí que você fez. E Deus foi honrado e Deus honrou eles, honrou a fé deles. E aqui Daniel foi honrado porque ele servia a Deus diariamente, continuamente. Tem pessoas que no primeiro apertão, opa, bah, será que tá valendo a pena? Aí o diabo começa a colocar dúvida. Aí ela perde a bênção, ela perde a cura, ela perde o milagre, ela perde a promoção no emprego, ela perde tudo o que ela já estava orando, batalhando naquele tempo. Porque você acha que o diabo veio fazer o quê? Matar, roubar e destruir. Só essas três coisinhas. E Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Se você quiser seguir no caminho da destruição, permaneça nele. Você vai ver o teu fim. Você vai ver onde é que você vai parar. Vai chegar um dia diante do juízo, você vai ser julgado. Hoje eu estava escutando lá sobre Êxodo e eu estava escutando ali o versículo, né, que eu participo de um grupo ali de leitura bíblica, aonde a irmã estava falando lá de Êxodo, aonde o povo
quando ele fez aquele bezerro de ouro e Moisés desceu, Moisés exterminou, ele e os levitas exterminaram mais de 3.000 pessoas, entre homens e mulheres, crianças. Eles exterminaram todos os que se prostraram diante daquele bezerro. Mas sabe o que Deus fez? Moisés clamou pelo resto. Moisés intercedeu pelo povo, pelo pecado daquele povo. E sabe o que Deus disse? Pois é, Moisés, tudo bem, eu vou ter misericórdia, mas vai chegar um dia que eles vão prestar conta diante de mim. Então vocês acham que Deus deixa algo impune? Não. Aquele povo que cometeu aquele pecado, que consentiu na construção do bezerrinho, esse povo, gente, a palavra diz, um dia eles vão prestar conta. Olha o que Deus fez quando Moisés clamou. Eu vou riscar do livro da vida o nome destes aí, que você destruiu ao fio de espada. Os demais um dia vão prestar conta diante de mim. Vai chegar o dia, gente. Não se esqueça disso. Deus pode até não ter apagado o teu nomezinho do livro da vida, mas tudo que você não fez, tudo que você se omitir, tudo que você fizer de errado, quando você não guarda os preceitos, os mandamentos e não anda em retidão de acordo com a palavra, você vai prestar conta, só você. Eu vou prestar conta de mim, meu marido dele, meu filho dele. Eu não vou salvar ninguém. Se eu não buscar e não ficar continuamente, gente, buscando e perseverando pela minha salvação, guarde a tua coroa para que ninguém a roube. Jesus disse isso. Porque, gente, vão tentar nos enganar. Tem falsos profetas, a besta, tudo que vai tentar fazer com que a gente enganar os escolhidos. Jesus falou, prestem atenção, porque a ovelha ouve a voz, reconhece a voz do seu pastor. Cuide que vozes você está ouvindo, para quem você está dando ouvidos. Daniel aqui, gente, ele não foi se queixar com o rei. Pois é, rei, olha aí, o Senhor selou esse decreto, sendo que eu orava continuamente para o meu Deus, e agora vão me jogar na cova, os leões vão me comer, vão me devorar. Não. Daniel continuou orando, gente. Veio o decreto, Daniel orou. Quem é que perdeu o sono, perdeu a fome, ficou inquieto? O rei. Daniel não. Porque a pessoa que busca Deus continuamente, persevera em oração, em estar na presença de Deus e tem intimidade, vem a luta que vier, ela não entra em desespero. Ela vai orar. Não precisa deixar chegar no ponto, gente, do desespero. É só orar. É só criar o hábito de clamar, de interceder, de ungir, de consagrar, de abençoar. E isso para muitas pessoas é tão difícil. Ai, mas eu não sei. Gente, oração não é nada ensaiado. É conversar com Deus. É chegar diante de Deus e dizer: Pai, muito obrigado por esse dia. Espírito Santo, meu amigo, obrigado porque tu me guardou, porque o Senhor ficou comigo. Guarda o meu sono também. Continua comigo. Fica aqui comigo, dorme aqui. Guarda o meu sono. Porque a palavra diz que enquanto eu durmo, o Senhor trabalha. Me dá uma noite abençoada de descanso, que eu deito a minha cabeça e eu vou descansar porque o Senhor é comigo. Isso é orar. Não é vãs repetições, gente. Não é aquele tercinho que fica ali nas bolinhas, repetindo. Não. Isso não é, são vãs repetições. Deus abomina isso, gente. Deus quer aquela oração do coração.
Leia Salmos para você ver o que é oração. Davi orava com o coração. Davi derramava a alma. Ele dizia quando ele estava angustiado, quando ele estava depressivo, quando ele estava triste: Senhor, eu estou sendo perseguido, me socorre. Levantarei os meus olhos para o alto, de onde vem meu socorro, da onde? Do Senhor, não é do homem. Quem é o homem para que você se lembre dele, Pai? O homem é que nem pó. Davi se humilhava. Por isso que Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus, gente. Ele não era perfeito, não, que nem eu e você. Ele era um ser humano, cheio de falhas, cheio de defeitos, cometia pecados, quebrava mandamentos. Mas ele se voltava para Deus. Reconhecia o pecado, reconhecia o erro dele, a culpa dele, não jogava ela para ninguém. Quando ele pecou com Betseba, ele disse: a culpa é minha, somente eu pequei contra o Senhor. Porque ele cobiçou a mulher do próximo. Ele mandou matar o marido da mulher, botando lá na frente da batalha. Os primeiros são mortos. Ele disse: somente eu pequei. Ele não jogou a culpa para ela, como Adão fez lá no Éden. Não foi a mulher que o Senhor me deu, não, Senhor. Foi essa mulher que estava tomando banho. Não. Foi ele que viu a mulher e mandou trazer. Ela também podia ter dito não, mas ele era o rei. Ela não ia dizer: não posso, né, desobedecer uma ordem. Ela foi até lá. O que o rei queria? O rei se deitou com ela. Depois mandou matar o marido. E ali teve as consequências do pecado. O filho que eles tiveram morreu. Depois Deus abençoou eles. Aí eles tiveram Salomão, que foi o herdeiro do trono. Mas todo erro e todo pecado tem consequências. Essas pessoas aqui que se levantaram contra Daniel, elas foram extintas, gente. Toda a descendência morreu. O pai, a mãe, os filhos, todos. Então, Deus luta a tua guerra. Não precisa clamar por justiça, Deus está vendo. Ele é a nossa própria justiça. O Senhor cuida de nós como a menina dos seus olhos. Se você está sendo injustiçado, continue orando. Continue orando. Eu já passei por uma situação, gente, parecida com a de Daniel. E eu só orei. Em nenhum momento eu reclamei, eu orava por aquelas pessoas e dizia: Senhor, tem misericórdia delas, Pai. Que elas acordem, que elas despertem. Passou um ano e Deus fez a justiça. Eu nunca pedi para Deus fazer justiça contra aquelas pessoas, mas o Senhor fez. E Deus mostrou para aqueles que me apontaram o dedo, me acusaram, quem eram as pessoas que estavam erradas, assim como aconteceu com Daniel. Então, para você ver como Deus faz, confia. O Deus que eu busco continuamente, Ele me livrou, Ele me guardou, Ele me honrou, Ele fez justiça, mas eu não pedi justiça. Eu continuei orando por aquelas pessoas, continuei orando. E quando passou um ano, Deus me mostrou, Deus me deu a palavra mostrando, gente, que verdadeiramente no coração elas tinham a intenção de me fazer o mal. Mas eu não paguei o mal com o mal, eu paguei o mal com o bem, porque eu orei por eles aquele ano incessantemente, clamando, pedindo para Deus ter misericórdia. Eu abençoei eles o tempo todo e Deus fez justiça por mim. E eu creio que Daniel, lá naquela cova, Daniel deve ter orado por essas pessoas que fizeram o decreto. Daniel orou. Enquanto Daniel estava na cova, Daniel orou. O anjo estava ali, fechou a boca dos leões, eles ficaram bem quietinhos, sentadinhos, só olhando para o Daniel. Porque é assim que Deus faz. Quando nós buscamos Ele continuamente, igreja, povo do Senhor, nação eleita, sacerdócio real, é isso que você é, meu irmão e minha irmã. É isso que você é. A igreja, o templo do Senhor, a noiva do Senhor. Então se purifique, se santifique, limpa o teu coração de toda mágoa, limpa o teu coração de tudo que não presta. Daniel não se contaminou com nada disso.
Eu leio essas escrituras aqui, essa palavra, e eu fico imaginando Daniel sentado lá naquela cova, o anjo do lado, aqueles leões todos quietinhos, com aquela boca fechada, assim. Nem um mugido, nem um nada. Opa, mugido é os bois, né? Nada, nenhum rugido de leão, nada. Eles se calaram calados, porque é isso que Deus faz. Deus cala os teus inimigos. O diabo, nosso adversário, anda como um leão bramando, como um leão ao nosso derredor, achando quem possa tragar. Mas quando você busca Deus, o anjo do Senhor fecha a boca dele. Ele nem ruge para você, ele fica quietinho. Então guarda esta palavra. Eu quero orar por você. E que o Espírito Santo fale mais ao teu coração. Que o Espírito Santo venha ministrar esta palavra durante o dia todo na tua mente, no teu coração, te dando entendimento, sabedoria, compreensão, revelação da palavra do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todas estas vidas que ouvem esta palavra. Que elas sejam edificadas, fortalecidas, transformadas em homens e mulheres de fé, de oração. Aquele, Pai, que o leão, que é Satanás, não ruge, porque a boca está fechada pelo teu anjo. Porque enquanto aquela pessoa está orando, clamando, intercedendo, abençoando vidas, o Senhor está guerreando a guerra dela. Que o Senhor continue pelejando por elas, guardando a vida delas. Pai, se elas foram injustiçadas, o Senhor vai fazer a justiça. No tempo certo, o Senhor vai honrar esta pessoa que foi envergonhada, humilhada, discriminada. O Senhor é o Deus dela. E o Senhor vai à frente, como o Senhor fez com Daniel. O Senhor vai lutar e batalhar na vida dessas pessoas, Pai, em nome de Jesus. Estas pessoas que te servem diariamente, que te servem continuamente, elas vão ser honradas, e o Senhor vai ser engrandecido e exaltado pela fé deste homem e pela fé desta mulher, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandiosamente. Guarda esta palavra e que você dê o testemunho dela aqui, que você escreva aqui e que você diga: irmã, essa palavra foi para mim. Deus me abençoou aqui, porque é para a glória de Deus, em nome de Jesus. E que Deus te abençoe poderosamente. Manda essa mensagem para quem precisa. E o Espírito Santo vai te direcionar para quem você vai enviar, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente.